Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui aos irmãos pela participação em mais um programa hoje, Conexão Madureira. Estamos aqui hoje com o nosso presbítero amado, irmão Daniel. Novamente, né? Dando a honra aqui, a satisfação de estar participando juntamente conosco de mais um programa Conexão Madureira. Hoje com o tema, a confiança em Deus. Antes de adentrarmos ao nosso tema, amados irmãos, queremos glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente José de Souza Vieira, a nossa presidente, pastora Grécia Maria Vieira, são os presidentes da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, igreja esta, que nos dá todo o apoio para que nós possamos desenvolver e poder fazer com que esse programa seja realizado todas as semanas aqui, juntamente com a cooperação dos amados irmãos. Queremos fazer menção agora dos nossos patrocinadores, aqueles que colaboram, para a realização do programa Conexão Madureira. O Espaço Priscila Nascimento, lá é ofertado design de sobrancelhas, serviço de micropigmentação, limpeza de pele profissional, maquiagens, penteados, depilação e massagens terapêuticas. Tudo isso no Espaço Priscila Nascimento. Temos também, como nosso colaborador aqui, a nossa loja Boutique Chic, que trabalha com roupas em moda masculina e feminina, localizada ali na rua Capitão José da Penha, em frente ao Mercadinho de Nisso. A loja Boutique Chic, ela é de propriedade dos nossos amados irmãos Aline Monteiro e Emanuel. Temos também como a nossa colaboradora a nossa irmã missionária psicóloga Anabel Gonçalves. Ela atende ali na clínica Vicente Abreu, na 1º de maio, e também ela atende agora no seu espaço próprio. Nossa irmã Anabel Gonçalves sempre aqui colaborando juntamente conosco. Deus abençoe todos os nossos patrocinadores, Espaço Priscila Nascimento, os irmãos Aline Monteiro e Emanuel, proprietários da Boutique Chic, e também a nossa amada irmã Anabel Gonçalves. Amados irmãos, hoje nós estamos aqui com nosso amado irmão Daniel, mais uma vez nos dando a honra, para falarmos um pouco de um tema muito interessante chamado a confiança em Deus. Daniel, vamos fazer a leitura aqui no Salmo 37, Salmo de Davi. Salmo 37, versículo 5, é um salmo muito conhecido, é um salmo que Davi, no versículo 5 ele cita uma frase que é muito repetida por muitas pessoas, e que essa frase ela fala justamente da confiança no Senhor, da confiança em Deus, Salmo de Davi, Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dois verbos aí, Daniel, que ele usa: entregar e confiar. Daniel, presbítero Daniel, hoje a confiança em Deus é o tema do nosso programa Conexão Madureira. Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é confiança, Daniel? O que é fé? Confiança, o que é fé? E quem deve estar a nossa confiança? É verdade. Fica à vontade. O irmão apaixonou a todos os ouvintes, do programa, telespectadores, porque às vezes você tá ouvindo, às vezes você está assistindo, Queremos aqui agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de também falar da palavra de Deus, Orlandinho? Às vezes a gente esquece, sabe, Orlandinho? E é um pecado do povo de Israel, é esquecer os feitos do Senhor, Aí eles eram abençoados, daqui a pouco esqueciam, aí entravam, numa situação de distância de Deus, aí vinham as consequências, e às vezes também a gente esquece, O que eu quero pontuar aqui inicialmente, só para esse início de conversa com o meu irmão Orlandinho e juntamente com todos os ouvintes, oportunidade que Deus nos dá de falar do seu amor, Então, assim, esse meio pelo qual estamos transmitindo essa mensagem, é um meio da inovação tecnológica, e aonde está chegando a fala, Então, assim, é simples, o canal é simples, mas, meu irmão, é uma forma de
falar do amor de Deus, né? Você vê que o próprio Jesus, ele andava a pé, e depois eu fui ver no mapa da região as distâncias que Jesus andava pregando, os discípulos depois de Jesus, o apóstolo Paulo, aonde ele foi, né, pregando o evangelho, sem ter a velocidade de trem bala, sem ter a velocidade do avião, sem ter o telefone, sem ter a internet. Então, claro, tudo no seu devido tempo, mas hoje, com a tecnologia que nós temos, a expansão do evangelho, se você for comparar o tempo deles e a dificuldade que eles tinham e o tempo nosso, com a nossa facilidade, eu creio que deveria muito mais, eu creio que deveríamos atingir mais pessoas, né? E estar aqui agora para falar do amor de Deus, ter essa oportunidade é muito, muito maravilhoso, né? Falo isso, né, dessa condição, né, da oportunidade, mas também falo da alegria, né, individual, o que eu olho para mim e me vejo, né, no passado afastado do evangelho, embriagado, drogado, mas aí agora recuperado, e aqui agora tendo a oportunidade de falar do amor de Deus, da palavra, né, uma forma simples. Então, assim, que maravilha é ter a oportunidade de falar do amor de Deus. Hoje mesmo, antes de falar aqui, assim, eu fui trabalhar e Maria Luísa, quando eu cheguei em casa, ela falou assim, eu orei para que Deus te usasse onde você estivesse. E aí, realmente, eu tive a oportunidade, rapaz, de estar lá, e as pessoas que tiveram, assim, se aproximaram de mim, elas ouviram. Não foi a pregação de Billy Graham, né? Não foi a pregação de Luciano Subirá, não, mas é a pregação, palavra individual, né? Aquela assim que você fala para uma pessoa, seu testemunho, fala alguma coisa, e eu percebi que uma pessoa ali ficou ouvindo aquela palavra. Que alegria é testemunhar do amor de Deus, né? E também estar aqui para falar do amor de Deus, isso é muito importante, sabe, Orlandinho? Tem aquele trabalho na Patrulha Maria da Penha, né? Isso, importantíssimo, exato, né? Nas exatamente. escolas ali. O Orlandinho, vamos lá, né? Você leu lá em Salmo 37, versículo 5. Foi, Salmo de Davi. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, nessa minha tradução aqui, né? Sim. Todas as vezes que eu ouvi essa palavra, eu era mais jovem, né? Era quando alguém estava evangelizando na rua, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, assim, para a pessoa entregar a vida, mas quando você, não é errado, né? Quando você está evangelizando, né? Falando do evangelho, né? que salva, que liberta, mostrando para um povo que está em trevas que existe uma salvação, que é Cristo como Senhor e Salvador, né? Então, assim, todas as vezes eu ouvi as pessoas falarem, quer dizer, os irmãos, né? Desde jovem eu vi eles usando esse versículo para evangelizar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Aí depois, não, mas essa palavra também é para o crente. E realmente, essa palavra está sendo aqui para o povo de Israel, né? Essa palavra é para o povo de Israel. E da mesma forma que eu falei inicialmente aqui, que às vezes nós esquecemos, né? E chega um momento da nossa vida que a gente se faz necessário nós observarmos a palavra. A palavra de Deus, Orlandinho, meus amados irmãos, é uma coisa que a Bíblia é a palavra viva, né? Então, assim, todos os dias você tem que se alimentar. Logo depois a gente vai falar sobre isso aqui dos tópicos. Então, assim, entregar a vida, na nossa vida, entregar o nosso caminho, né, as nossas decisões, né, o que é confiar em Deus, né? Como está a pergunta, não é isso? Isso. O que é confiar segundo a Bíblia, né? O que é confiar em Deus segundo a Bíblia. Então, assim, é justamente o que o salmista fala aqui, né? Entregar a vida a Deus por completo, né? E, assim, deixar que Ele tome as decisões da nossa vida, né? Confiar. Abraão, ele recebeu
a orientação de Deus assim, é uma coisa meio que é meio que louco, né? Que Deus diz assim, levanta, Orlandinho, e vai ali. Aí você pode dizer assim, e depois eu faço o quê? Né? Ele vai dizer só a primeira vez, só dizer, se levanta e vá. Para Abraão ele disse, levanta-te, sai da tua parentela, né? E vai para um caminho que eu te mostrarei. Quer dizer assim, ele ainda ia mostrar para um lugar que ainda vou te mostrar. Então assim, confiar em Deus, né? E aí Abraão é um exemplo de personagem bíblico, e aí todos colocaram esse nome nele, né? Assim, tem essa questão de ser nomeado como o pai da fé, né? Assim, né? Então Abraão, ele é o pai da fé, né? É o patriarca, e essa questão de ninguém antes ter falado de Deus como nós estamos ouvindo hoje. Os outros ouviram aquilo que foi passado de Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, cada tribo era ensinado, tal, o tabernáculo, aquela coisa toda, era ensinado. Mas Abraão, quem foi que evangelizou Abraão? Né? Então, ele ouviu aquela voz, e era o Deus vivo, e ele disse, vai, te levanta. Então, confiar em Deus é crer. E a Bíblia fala lá em Hebreus 1, né? 11:1, né? De que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquilo que se espera, e é a prova daquilo que se espera. Então, como é? O que é crer em Deus, né? Entregar-se por inteiro. Um exemplo interessante, que eu acho assim, até eu não recomendo, mas você vê que o filho, ele tem a confiança total no pai, né? Você vai ver um pai, coloca o menino assim no muro, né? O muro até alto, assim um pouco, e o pai diz assim, meu filho, pule. E aquele menino, aquela criança, acredita tanto no pai, na força do pai, na segurança, que ele pula e o pai, né, segura. Então assim, confiar em Deus é como se fôssemos crianças olhando para um pai que tem braços fortes e vai abraçar aquele menino. O menino sabe que o pai vai segurar, e ele pula, meu amigo, ele pula. Então assim, confiar em Deus, né? Confiar em Deus é pular nos braços do pai, é saber que não existe, sabe, outra coisa que vai impedir, você não vai perder, você não vai ter medo nenhum, você não tem medo nenhum quando você confia em Deus, é entregar-se por inteiro, né? Mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Isso, justamente, essa é uma palavra interessante que você está falando aí. Também é interessante porque, primeiro, eu vejo como tá, eu acho que está escrito lá em Salmo 51:17, né? Que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quebrantamento esmiuçado, né? Quebrantado é esmiuçado, feito pó. Total dependência de Cristo, no caso de Deus, né? Então, assim, quando o homem ele se quebranta, né? Ele diz, eu não posso. Eu não posso. Eu espero em Deus. Né? Deus vai fazer por mim. O Senhor é confiar em Deus. É isso aí. É uma palavra muito interessante. Essa confiança, Daniel, ela é algo assim tão forte que, por exemplo, a gente trazendo ainda para Davi, né? Quando Davi peca, né? Sim. Aquela passagem que ele comete o adultério, né? Com Batseba. E tem a questão também de ele ter colocado o pedido para o comandante colocar Urias na frente da batalha. Sim. E Natan chega para Davi e conta aquela história, né? E Davi diz, pequei contra o céu e contra o Senhor. Aí no Salmo 51, aí Davi ele se derrama, mostra toda a sua dependência, né? Exatamente. Sua vulnerabilidade, e confia na misericórdia do Senhor, né? Exato. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu nasci em pecado, né? Em pecado fui criado, então renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Glória. Então, diante de um momento de erro, de queda, a confiança de Davi permaneceu intacta, né? Em Deus, ou seja, na misericórdia de Deus, o caráter de Deus.
Deus. Davi conhecia Deus, né? Exato. Que coisa maravilhosa, né, meu irmão? Entrega. O Salmo 51 é o Salmo do Arrependimento. arrependimento, de quebrantamento. Quebrantamento, verdade. Eu estava conversando com Maria esses dias sobre o pecado, né? O que faz uma pessoa que conhece a Deus, que conhece as Escrituras, participa das coisas da igreja, falando hoje, né, no nosso cotidiano, né? E facilmente, assim, ele tem facilidade em pecar. Às vezes você fala de pecado, pecados graves. O que Davi fez foi grave. Ele cometeu um pecado, ele desejou a mulher do Urias, né? Ele maquinou tudo aquilo, né? Exato. Aí, a princípio, ele adulterou, né? E depois piorou mais a situação quando mandou Urias para frente daquela batalha. Então encobrir o pecado. Exato. Então, assim, eu estava conversando que é o pecado. Existem pecados graves, mas existem pecados, meu irmão, que, assim, você peca no falar. Você peca em desobedecer. Porque Eva, a gente estava até começando no início, né? Que quando Eva, ela dialogou, ela se estendeu no diálogo com a serpente, e até falando aqui para nós, que é bom observar, meus amados irmãos, que com a serpente a gente não dialoga não, né? Com o mal a gente não gasta tempo não, a gente tem que gastar tempo com Deus, falando com Deus. Não dê ouvidos à serpente. Então Eva, a partir do momento que ela gastou tempo ali, né, foi introduzido na sua mente aquilo que o intento do diabo de desfazer aquilo que disse Deus, porque Deus disse faça isso, né? Aí a serpente certamente não é assim, né? Então assim, cadê o crer naquilo que Deus tinha falado? Onde estava a fé naquilo que Deus tinha falado, né? Então, às vezes, voltando aqui, existem pecados graves, existem pecados assim que, entre aspas, pecados pequenos, né? Mas são pecados. A Bíblia vai falar sobre as raposinhas, né? Tem esse termo na Bíblia, não sei se você lembra, né? As raposinhas. E tem uma coisa que não é pecado, mas leva o pecado. Lembra que palavra é essa? Eu esqueci agora. Não é pecado, mas leva ao pecado. Eu não vou conseguir lembrar agora, né? Mas são como se fosse mau costume, um costume de falar uma piada, né? Menosprezando porque, irmão, se você for analisar lá em Efésios, capítulo 5, existem coisas ali que no final Paulo vai dizer que nem coisas parecidas a estas, né? E coisas parecidas a estas, a atitudes pecaminosas, palavras de baixo calão, meu irmão, e piadas de cunho pejorativo, de imoralidade. E você vê, eu vi, meu irmão, infelizmente, eu vi um irmão, eu falo assim, né? Eu não vou, a gente vai falar de uma forma mais equilibrada, mas isso não é uma coisa que tem que ser escondido, não. Nós pecamos, eu vi meu irmão pecar, mas eu já errei também em outras coisas pequenas que eu estou dizendo agora aqui também, né? Então, assim, existe esse tipo de pecado, né? Que nos afastam de Deus, que nos tiram esse equilíbrio, né? E fazendo assim, a gente se afasta desse Deus Todo-Poderoso, né? Que é uma coisa maravilhosa, que é obedecer a Deus e crer naquilo que Ele fala. Mas a partir do momento que eu começo a deixar essas coisas saírem de mim, meu irmão, eu me afasto desse Deus todo poderoso, né? É assim que eu imagino. Sim, mas assim, voltando aqui, eu acho que me perdi um pouco, né? Confiar segundo a Bíblia. Confiar segundo a Bíblia, Você falou de Abraão. Justamente. Falei de Abraão, né? Isso. Aí vem uma palavra agora de Provérbios 3, dos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, assim, existe uma consequência, né? Que é justamente na questão dos tópicos aqui que o senhor colocou. E de todo o teu coração. Exatamente, exatamente. Né? Aí eu fui falando com Maria Luísa, e a gente viu isso aqui. Que a Bíblia recomenda. Exato. Na primeiro foi essa questão o que confiar, o que é confiar segundo a Bíblia. Né? A gente falou, né? Destrinchou a questão do Salmo, tem esse de Provérbios, né? Que também se encaixa, né? O que a Bíblia recomenda. O que a Bíblia recomenda? A Bíblia recomenda justamente isso aqui, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega a Ele o caminho. É de alma, pensamento, palavra, comportamento, é o ser completo. Exato. É como você falou, entregar-se por inteiro. Né? Exato. Aí aquele não te estribes no teu próprio entendimento. Mas, rapaz, maldito homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço forte. Né? E outra palavra de Jeremias, se eu não me engano, né? Eu sim sei os pensamentos que penso a vosso respeito, eu gosto muito desse versículo. Diz o Senhor, né? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, assim, quem é que sabe, né, da nossa vida? Quem é que está lá na frente, né? A confiança é isso, é saber que Deus já está lá, né? E está no futuro lá, né? Nos planos, nos projetos. Então, assim, não se preocupe. E agora como é que vai acontecer? O que é que eu tenho que fazer? Não se preocupe, Deus já está lá. Né? Então, meu irmão, confiar em Deus é realmente entregar o caminho a Ele. É importante esse tópico, Daniel, porque a gente estava comentando no início, onde está a nossa fé? Né? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Em quem está? Em quem está a nossa fé, né? Sim, que a gente deve falar parte, exato. Né? Porque existe a fé natural, a fé normal, uma fé que é a fé na fé, né? Que tem a letra da música da MPB, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, né? Tem uma letra da música popular brasileira aí. E ali, é claro, a letra de uma música de uma pessoa que não teme a Deus, não sabe, né, o que diz as Sagradas Escrituras, totalmente desprovido de fé, da fé verdadeira. Então ele fala que tem fé em tudo, né? Tem fé nisso, na xícara, tem fé na mesa, tem fé no telhado, tem fé em tudo. Isso é fé de qualquer forma. Mas a fé em Deus é diferente, né? A fé em Deus, como foi dito aqui de Hebreus 11:1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Daquilo que se espera. Então, assim, o que é que está lá na frente, né? Eu não sei, eu oro, Orlandinho, falo com Deus. A Bíblia fala sobre confiar no Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Se o desejo do meu coração se encaixa na vontade de Deus, certamente se cumprirá. A Bíblia vai dizer que pede, né, e receberei, né? Então, assim, tudo isso é a palavra de Deus que nos ensina e nos incentiva para termos, sempre olhar para Deus, olhar para Ele, fixar a nossa visão em Deus. É assim que a gente tem que ser, não fé na fé, mas a fé em Deus. Em Deus. Exatamente. Tem a fé salvífica, né, que é em Jesus Cristo. Isso. Né? E que é relatada lá em João, capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé salvífica, que coisa maravilhosa. Porque assim, tudo, as recompensas da fé, né? Se você for ver os heróis da fé, eles venceram porque tiveram aquela fé, né? Abraão teve o filho de volta porque teve fé em Deus. E cada um teve uma recompensa, né? Então, assim, essa fé em Deus, ela pode nos proporcionar aquilo que vem de Deus. E o que é que vem de Deus? São bens materiais? Não, pode ser, não é só bens materiais, mas pode ser. Né? No dia que eu consegui comprar meu carro, eu fiquei feliz. Como é maravilhoso você, num dia de chuva, pegar o seu filho, sua esposa, e ir até ali, ou até mesmo ir para um hospital. E será que um carro não é uma bênção? Então eu fiquei feliz, foi um bem material. Mas a fé salvífica, que aí já é uma coisa
já é outro patamar, né? O versículo que o senhor acabou de citar aí é uma coisa maravilhosa, porque ultrapassa tudo que a gente imagina de bênçãos terrestres, né? É a maior das bênçãos. E justamente, você, assim, um bom emprego, né? Uma boa condição financeira, tudo isso é coisas que você vai glorificar a Deus. Mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Então a fé salvífica, ela é um dos maiores, né? Eu entendo que seria a maior dádiva de Deus para com o homem, né? Seria maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. É ordinário. Glória a Jesus. A gente já falou, né, Daniel, que é confiar, segundo a Bíblia. O que a Bíblia recomenda para termos fé e confiança em Deus? Exato, que ele falou agora de provérbios, né? E tem homens, mulheres de fé na Bíblia. Então, Orlandinho, assim, cada um tem o seu ponto específico, né? Que a gente pode extrair algo, exemplos, características, né? Mas eu acho, do meu ponto de vista, que Abraão, pelo fato daquilo que eu falei anteriormente, de ninguém ter falado, porque se você for ver a história de Estevão, ele pregou ali, ele contou a história toda desde o início, né? Assim aconteceu, foi acontecendo isso. Então, assim como diziam os profetas, né? O próprio Jesus, ele citou os profetas, ensinando na sinagoga, né? Então, assim, todos tinham uma referência, né? Mas Abraão, qual foi a referência de Abraão? Para ele crer naquela voz que falava com ele. Então, assim, eu vejo Abraão, como ele é bem colocado, que é o pai da fé, e o personagem principal dessa questão de fé em Deus. Um referencial. Um referencial, Eu vejo Abraão como essa... E tem o senhor falou disso aí agora, que Abraão como referencial, como tipo um pioneiro da fé em Deus, né? Um padrão de referência de fé em Deus. E a gente observa, Daniel, aquela passagem bíblica fortíssima, que Abraão já com 100 anos, Sara com 90, Deus disse que ia dar um filho a Abraão, e quando Sara gera Isaac. Exato. Isaac, né? Exato. Aí Deus disse: Abraão, me oferece o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Isso. Mas assim, a quem tu amas. E ele não titubeou, né? Rapaz, se você for pegar os pormenores da história de Abraão, da promessa de Deus para ele, de ser pai das nações, olha para as estrelas do céu, vê se tu consegue contar, né? Aí, ele, assim, porque você se relaciona com uma pessoa, você sabe da vida daquela pessoa, falando de amizade. Com a sua esposa, você sabe todas as falhas da sua esposa. Você sabe, e consequentemente ela as suas, e vice-versa. Então, assim, Abraão sabia do problema da mulher dele, né? Que ela era estéril. Então, assim, já naquela idade, Deus fala assim: você vai ser pai das nações, você muitas nações virão de ti, Abraão. Quer dizer, mas rapaz, e foi passando aqui, e ele só tinha com ele só uma pessoa que era um empregado dele, né? Aí, e mesmo assim, ele continuou, e de repente Deus fala para ele, né? E acontece, meu irmão, aí na velhice dele, ele com 100 anos, e Sara com 90 anos, foi milagre. E ele fazer o filho foi milagre. Ela conseguiu. Era estéril. Mas é porque nesse tempo todo ela não tinha. É por isso que eu iniciei falando que o marido sabia. Ele sabia dos problemas da mulher todinho. Ele sabia. Assim, mas ele dentro dele, ele também sabia que Deus ia cumprir com a sua promessa, embora que tardia, né? Mas ia cumprir. É tanto que é interessante que o nome Isaac, que significa sorriso, né? Gargalhada. Eu acho que foi contado, né? Ela riu na hora. Mas o nome Isaac mesmo significa sorriso. Aí agora o Deus que dá faz Abraão sorrir, né? Com o nascimento de Isaac. Agora Deus toma o seu sorriso, tira o sorriso de Isaac, né? E é forte isso. E também outra situação de fé
é que você vai ler lá no Gênesis, que Abraão, quando vai indo com Isaac, né, chama os seus empregados, né, aí coloca a lenha nos burrinhos, né, e vai subindo no monte, e quando chega no pé do monte, Abraão chega e fala para os empregados: ficai aqui, que iremos, eu e o menino subiremos, vamos adorar e voltaremos. Deus já tinha falado para Abraão que era para ele sacrificar, mas Abraão disse que na hora que porque a Bíblia não ia deixar essa palavra de Abraão assim para deixar a gente desacreditando, uma dúvida. Mas o que é que pode? Que Deus tinha falado para Abraão que ia sacrificar seu filho, e de repente esse mesmo Abraão, sabendo que Deus tinha pedido do menino, falou assim: fica aqui que a gente vai adorar e a gente volta. Porque Deus sabia que Deus ressuscitaria o seu filho da própria cinza. É o que a Bíblia deixa nos ciente, né? Convicto daquilo que Deus fala. Então, assim, é forte isso também. Porque Deus... Mas Abraão pegou o cutelo e desceu o cutelo, mas sabendo que Deus ia ressuscitar aquele menino. Ou seja, confiava em Deus. Confiava em assim, mas quando Abraão pega aquela arma, né, e vai descer ali, a voz do Senhor dele, né? Não faças tal, né? Não faças tal. Agora sei que temos a Deus. Exatamente. Assim, essa confiança em Deus, ela, assim, irmãos, a intimidade com Deus é algo tremendo para nossa sobrevivência espiritual, né? Eu acho que é muito importante que o cristão tenha essa convicção da necessidade de uma busca constante na palavra, em oração, porque o resultado disso, né, é através da fé, né, através da fé, do crer que Ele é o único suficiente Salvador, Ele é o que nos direciona, Ele que nos proporciona bênçãos, dádivas. Aí você vai lá para a palavra que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu na mente do homem aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, assim, o que Deus tem para nós, né? O que a gente nem imagina o que a palavra de Deus está dizendo, você não consegue nem imaginar o que Deus tem para nós. Então, assim, a busca pela palavra, esse entendimento, nos leva a ter esse contato com Deus, essa intimidade. Aí tem momentos na nossa vida que Deus vai falar conosco e dizer assim: faz isso, e a gente acha em algum momento, mas meu Deus, como é que pode? Vou perder isso. E a gente vai e sacrifica o Isaac da gente, porque vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim: não desça o cutelo, porque eu vejo que você tem fé, eu vejo que você acredita em mim. Eu tenho um testemunho que a minha mãe, na época, né, a gente tinha papai tinha um sítio lá em Montanhas, indo para Jacaraú, o sítio que é de herança da família dele, né, que consequentemente passou para a gente. E minha mãe, ela tem uma vontade muito grande de construir uma congregação lá, um templo, para que tivesse como base para as pessoas ir lá evangelizar aquela localidade. E minha mãe sempre falava isso. Aí eu consegui o emprego, né, estadual, e eu consegui comprar uma moto. Eu comprei a moto, estava andando na moto aqui e tal, mas meu irmão teve um dia que eu disse: rapaz, eu vou vender essa moto e eu vou pegar esse dinheiro. Eu sei que não vai dar para construir todo o templo, mas dá para comprar tijolo, dá para comprar cimento e dá para iniciar a construção da congregaçãozinha lá no sítio campestre. Aí eu não disse para minha mãe, né? Mas dentro do meu coração já estava decidido. Eu ia vender a moto. Aí eu fui lá, um comerciante de material de construção que tem aqui na cidade, Dindo, né? Eu fui lá em Dindo Construção, eu disse: Dindo, rapaz, eu estou querendo comprar uns tijolos, mas eu tenho uma moto, eu quero
tu não troca não, tu não tá precisando da moto não, eu lhe dou a moto, você me dá tijolo, você me dá em cimento, e o que der pra... Aí ele disse, Daniel, assim, pra mim não fica muito, mas eu tenho uma pessoa ali que compraria a sua moto, a gente faz negócio. E eu já tava querendo fazer, já tinha decidido. Já tinha decidido. Aí eu tava trabalhando na polícia, né? Tava no grupo de operações, aí tinha o horário do almoço, aí de meio-dia a gente vinha almoçar, era 1 hora só para almoçar, a gente tem que almoçar rapidinho. Aí eu cheguei para almoçar, aí eu tava no banheiro, lavando assim a cabeça, assim, mas quando eu entrei, tava passando o programa da Rádio Nordeste, AM, né? Na época. E quem tava pregando era Aninha Figueiredo, a filha do pastor lá do bairro Nordeste, na época, eu esqueci, alguma coisa Leite, o nome dele, esqueci o nome do pastor, mas era Aninha Figueiredo, que ela era esposa de um promotor, que foi promotor aqui em Nova Cruz, numa época dessa. E ela deu uma palavra muito boa. E quando eu cheguei em casa, que eu fiquei escutando essa mensagem, era sobre Abraão, né? Aquela palavra, aquela assim, tal. E eu entrei no banheiro, né? Já estava terminando, e eu escutando a mensagem, né? Quando ela foi falando aqui, no final da palavra dela, ela disse assim, na verdade, Deus usou ela naquele momento, né? Ela disse, não desça ao cutelo. Não desça ao cutelo, porque Deus viu a intenção do teu coração. Deus está vendo que você plantou no seu coração da sua vontade, mas não desça ao cutelo. Quer dizer assim, eu entendi que ali a minha intenção era boa, né? Mas não era aquilo que Deus queria para aquele momento. Mas Deus já tinha como se fosse recebido o meu sacrifício. Tipo assim, né? Então eu já estava com aquilo já destinado para aquilo ali, né? Então eu entendi, depois a moto teve outro destino bom, né? Que Deus, e mais de todo jeito, Deus já viu o coração do servo dele. Então assim, crer em Deus, ter esse contato com a palavra, vai nos proporcionar esses embates entre nós e a nossa carne. Porque a nossa carne vai querer o bem material. Vamos supor, eu estou falando do exemplo de um bem. Quem vai perder um... Eu tinha acabado de comprar uma moto nova, meu irmão. Eu não era casado na época. Qual o jovem que não gosta de ter uma moto para aquele momento? E aquilo ali aconteceu. Então, assim, é bom que o homem tenha esse contato com Deus. É maravilhoso que você tenha intimidade com Deus, porque você vai ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E aí vai ter esse momento onde Deus vai dizer assim, faça, aí você tem que fazer. E vai ter um momento que você diz assim, não faça. Não é assim? Então, é maravilhoso. Com base nisso aí, Daniel, que o senhor falou de Abraão, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os busca. Aí começa a falar de Abraão no versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma recompensa. Interessante, né? Ou seja, a fé em Deus, ela tem consequências extremamente benéficas, né? Para quem crê nele, quem se entrega para ele por inteiro, né? Como o senhor falou. Exato. A gente pode colocar aí na galeria também Jó, homem de fé, né? Jó, por que não? Perdeu a saúde, né? Perdeu os bens, as ovelhas, o gado. E os filhos também, né? 10 filhos. Jó. 7 homens, 3 mulheres. Jó é o livro da Bíblia. Impressionante. Muito impressionante. Na verdade, irmãos, assim, a Bíblia, ela não se perde em nada. A palavra de Deus, do jeito que está... Toda a Escritura. Né? Tudo que foi escrito para nosso ensinamento foi escrito. Né? Então, assim, não se perde em nada. Tem versículos que você leu há um tempo atrás, mas quando você vai ler de novo, tem pregação, meu irmão, que basicamente no mesmo tempo, no mesmo local, uma pessoa pregou de um jeito, extraiu algo
para um ensinamento nosso, para uma mudança de vida, Verdade. que é coisa tremenda. Então, do mesmo jeito, né? Então, assim, não se perde nada. Não tem como você destacar um livro de Jó, do livro de Hebreus, do livro de Romanos, do livro de João. Meu amigo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas Jó, a história de Jó é algo tremendo, meu irmão. É extraordinário. Porque por muito menos, meu irmão, por muito menos, o que a mulher falou, ela disse, tu amaldiçoa teu Deus e morre, né? E ele disse, como fala uma louca, falas tu, né? Deus me deu, Deus o tomou. Ele não amaldiçoou Deus em nenhum momento, meu irmão. Assim, era aquela pessoa que os amigos dele chegou ao redor e cada um queria falar de filosofia, de conhecimento, de não sei de que, colocando o erro disso, daquilo outro, mas ele lá, falando lá, ele convicto na fé em Deus, tal, aquele negócio todo. Então, assim, a gente vê o resultado de Jó. É bom que quando você lê o livro todo, que você vai ver no outro capítulo, né? Que Deus restituiu a Jó em dobro tudo que ele tinha. Falou, então assim, mas quando você vê o processo, meu amigo, não é todo mundo não. Às vezes a gente vai ler e vê o resultado, mas veja o processo. Saúde, família... Os filhos, ele chega a dizer que meus ossos, a minha pele se apega aos ossos, sentindo a falta daqueles que rodeavam a minha mesa. Meu amigo, filho, eu não quero ver meus filhos doentes de jeito nenhum, eu não gosto de ver Maria Luísa, eu estou com dor de cabeça, eu não gosto, não é bom pra gente, porque a sua família, impacta você, entendeu? E de Jó, de uma cipuada só, morreu todos os filhos dele, né? E aquele homem em nenhum momento amaldiçoou a Deus, né? As riquezas, tudo. E quando você já nasce na pobreza, então você está acostumado, né? Uma pessoa, um ser humano hoje na Terra, que existe pobreza ainda na Terra, né? Pessoas que têm uma forma eu digo que o pobre ele não vive, ele sobrevive, né? Ele é acostumado na dificuldade e tal, então assim, não há um impacto muito grande se ele está passando uma dificuldade pequena, uma dificuldade grande, e o pobre ele fica naquela, né? Uma hora está assim, outra, mas sempre no mesmo nível. Mas o indivíduo que teve tudo, que estava na riqueza, que era um dos homens destacados na sociedade, tal, de repente aquele homem perde os filhos, perde a riqueza, e agora está doente, que ele raspava a pele com o caco de telha, né, que ele raspava assim. Aí a pessoa, numa situação dessa, a mulher, que a Bíblia diz, faz uma adjuntura no início, que é auxiliadora, que seria aquela pessoa, meu filho, estou aqui, que situação é essa nossa? Porque nós estamos passando, vamos orar, meu filho, ela disse, nega o teu Deus, né? Então, assim, às vezes você não consegue entender, entender a realidade da situação do homem, de Jó. Com base nisso aí, a gente pode afirmar que a confiança em Deus tem a ver com a visão, com visão privilegiada. Jó, no caso, tinha a visão privilegiada. Meu irmão, a confiança é como lá em Hebreus 11, 10, tá dizendo, né? Que é o fim do fundamento das coisas que não se vê. Porque, assim, a mulher está olhando para a dificuldade. Né? Mas assim, ele via, a visão de Jó era privilegiada porque ele via o futuro. Eu posso dizer isso. Não tem o que é bíblico, está bíblico e antibíblico. Não é antibíblico que ele está dizendo. Porque a gente, por mais que a questão da confiança em Deus, quem é que não pode colocar Jó como homem de fé? Se o Jó era homem de fé, e o que é fé? É o fim fundamento das coisas que não se vê. Então, Jó já vislumbrava o agir de Deus lá na frente, né? É tanto que ele fala, como faz uma louca, falas tu. Exatamente, quer dizer, tu não está vendo não, tu não consegue ver não. Eu vejo ainda um futuro melhor. É assim que eu entendo a passagem. Perfeito, né? É tanto que no capítulo 42, quando Deus já tinha falado bastante com Jó, né? Jó diz assim, então, Jó 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, bem sei eu. A confiança. Bem sei eu, Jó dizendo a Deus, bem sei eu que tudo podes
e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isso já lá, quando Deus já tinha argumentado com ele, Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, tem versão que diz pensamento, plano, pensamento, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então Jó, ele demonstrou total confiança em Deus aqui, né? Exatamente, meu irmão. Bem sei, a convicção, bem sei eu, ou seja, eu tenho convicção, tenho certeza que o Senhor, para o Senhor nada é impossível. Meu irmão, que palavra maravilhosa é essa, né? Porque como o senhor falou, a mulher viu ali só um momento, a situação momentânea, né? Ela não chegou na frente. Exatamente. O que é que Deus poderia fazer, né? E Deus deu tudo em dobro, né? Em dobro. Até tem pessoas que dizem que Jó voltou para... Quer dizer, ela voltou para ele. Não fala que Jó teve uma nova mulher, né? Mas diz que ele deu em dobro e os filhos também teve filho, né? Exato. E assim abençoou o Senhor, Jó 42, versículo 12 e 13. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Para você ver, né, meu irmão? Até a 4ª geração. Eu estava até falando da questão se o casamento proporciona ter filhos, e quando a gente está meio cansado, vem os netos, né? Então o Jó teve essa felicidade, né? Aí eu entendendo o que a gente estava falando aqui, da questão do processo, né? Você vê José sendo governador, mas você tem que entender José sendo caluniado, José sendo esquecido, José sendo rejeitado e tal. Você vê Jó sendo abençoado, mas às vezes você tem que compreender o seu momento de dificuldade agora. Não quer dizer que acabou-se com tudo, não. Porque a fé em Deus é o que nos faz saber, colocar no nosso coração que o nosso Deus não nos despreza, não nos deixa. Não nos rejeita, não nos rejeita. Deus tem um propósito, meu irmão, para a nossa vida. Tem um projeto. E eu estava vendo que, interessante, que lá nos Heróis da Fé, eu estava até comentando com Maria antes de vir para cá, que lá nos Heróis da Fé, você vai ver lá em Hebreus, aqui no livro de Hebreus, que uns escaparam do fio de espada. Mas no mesmo livro de Hebreus está dizendo que outros caíram ao fio da espada. Então, assim, a morte e a vida diante do Deus vivo, o cristão, ele só tem uma finalidade. Na verdade, não é nem finalidade da palavra, é aonde nós vamos chegar, né? Um anseio. Qual é o nosso anseio? É estar com Cristo. Se a gente não for para Cristo na trombeta, se acontecer antes, os meus pais morreram. Morreu o quê? O corpo ficou, mas a alma e o espírito já estavam com Deus. Aquilo é de Deus. A morte não é o fim para o cristão. Não estou dizendo aqui fazendo essa medo, irmão Daniel, você quer que a gente morra? Não, não, de jeito de forma alguma. Mas o cristão... É a perspectiva, exatamente. Né? Tem até uma fala que diz que o cristão, ele nasce 2 vezes e morre uma. O ímpio, ele nasce uma, mas morre 2, né? Porque o cristão, ele nasce naturalmente e nasce espiritualmente. Aí ele só morre naturalmente, porque espiritualmente ele já está vivo em Cristo. A vida eterna já está com ele. É algo que a gente herdou em Cristo Jesus, pela fé em Cristo. Né? Mas o ímpio, ele só nasceu uma, né? Ele só nasce uma vez, naturalmente. Aí ele morre espiritualmente e tem a morte eterna. Então, assim, a nossa fé em Cristo nos faz observar, e nós temos vislumbre do celestial, dos planos do Senhor. Claro, Deus quer nos usar aqui enquanto moradores da terra.
Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, enquanto tributo, né? A gente tem nós temos as nossas... Cidadãos. Exatamente, nossas obrigações, e daquela palavra, meu irmão, que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Assim, os filhos da luz, nós estamos perdendo muitas cadeiras importantes na sociedade, de empregos importantes, né? Na parte jurídica, na parte, na medicina, na ciência, que era para ter cristãos lá sentados em cadeiras importantes, que hoje muitas descobertas, muitos inventos, foram cristãos que fizeram, que Deus proporcionou para nós hoje, que viesse através de cristãos, muitas criações, inventos, tal, e mais a gente vê aqui que enquanto estiver na Terra, que a gente tivesse essa percepção, Rolandinho, da importância de entendermos a vontade de Deus para nós na Terra ainda, e a gente proporcionar para uma sociedade aquilo que Deus tem como usar nós ainda para esse povo. E nessa situação, assim, colocando assim, né? Deus quer nos usar aqui, é o propósito de Deus na Terra. Qual é o propósito de Deus? É que a gente leva o Evangelho. Exato. Mas aí tem o futuro, que Deus quer nos conduzir para o reino celestial. Então assim, tanto de um jeito ou de outro, o cristão é abençoado, né? Eu creio assim, a gente não pode temer, né? A gente só tem que crer em Deus, entregar a nossa vida a Ele, confiar nele. João Batista teve a cabeça decepada, né? Exato. Assim, quem olha de fora, olha mesmo o fim do rapaz. Exato. Então, para você ver, né, que às vezes eu vou conversando, eu fujo um pouco. Justamente, uns escaparam do fio de espada, outros caíram. Mas o importante é a alma. Exato. Né? Então, assim, porque eu vou dizer que... Coliseu de Roma veio... Exatamente. Eu pensei nisso agora mesmo. Então, assim, eu vou dizer que João Batista foi derrotado? De maneira nenhuma. Estevão foi derrotado? Estevão, apedrejado. Apedrejado. A morte de Estevão, meu irmão, foi algo tremendo. Estevão apedrejado, o sangue descendo ali, ele vendo a ira daqueles que o apedrejavam, eles perdoam, pai. Ele não sabe o que dizem, o que fazem. E aí ele vai dizer, eis que vejo... Meu irmão, então assim, o que às vezes essa questão de um evangelho como se fosse assim, sem derrota nenhuma. Só vitória, né? Triunfalista, né? Exato, essa evangelho triunfalista. O evangelho triunfalista. Não tem aflição, não tem derrota. Dificuldade. Irmãos, assim, a gente tem que entender a palavra. Claro, quem é que quer sofrer, meu irmão? Ninguém quer, né? Mas assim, você vê os pais da fé passando por essa situação, né? Ou quantos, né? No Coliseu de Roma, né? E outros que a gente já citou aqui. Então, meu irmão, o importante é que você confie em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É com Deus, meu irmão. É com Deus. Tem coisas que a gente não quer ver, mas é obrigado a ver. Tem coisas que a gente não quer ouvir, mas nós somos obrigados a ouvir. Então, assim, irmãos, irmão Orlandinho, aí eu digo que nem Paulo, meu Deus, eu tenho esse espinho na carne aqui, que vem me esbofetear, né? Paulo disse isso. Rapaz, que situação, rapaz, que tipo de crente é você? Ou você está trabalhando num setor que tem um colega seu que não tem um temor a Deus, não conhece a Deus, mas toda a vida você, rapaz, então você tem que aguentar aquela pessoa, porque trabalha ali, você fala, olha, você só tem que dar o seu testemunho de crente. Você só tem que dar o seu testemunho de crente. Conduta, né? Exatamente. Então, assim, ter fé em Deus, né? Confiar nele, vai lhe proporcionar situações de confronto, de embates, mas que a gente não perca o nosso equilíbrio em Cristo e transmita Jesus Cristo, independente da forma que as pessoas veem a nós. Eu não sei se eu te falei daquela outra vez da questão da esponja, né? Que você bate e a esponja, ela absorve aquilo.
E um crente, ele tem que ter Deus. E independente de alguém bater com força ou carinhosamente, o que temos que exalar é Cristo. Jesus. A Jesus. carta de Deus, como você Exatamente. disse. O Senhor disse no outro programa. Foi, A justamente. carta de Deus. Então, meu irmão, tá aí a história de fé, de homens de fé, tá a palavra em que confiar, de onde vem a fé, crer em quê, na fé, fé em Deus. Tudo se resume justamente nisso aí, o que Deus quer para nós, o propósito de Deus para o ser humano, né? Aí esse ser humano agora conhece a Deus e tem morada com Ele no céu de glória. Né? São os benefícios, Os da, benefícios fé, da fé. Morada no céu de glória. Daniel, mais alguma coisa para acrescentar? O Orlandinho, bem. a gente falou já um bocado de coisa Já, aqui já, boa. já. Foi uma conversa muito boa. Foi. Muito proveitosa, né? Bastante. Então, amados, esse foi o nosso programa de hoje, Conexão Madureira. O tema Confiança em Deus. Agradecer e glorificar Jesus aqui pela vida do nosso amado irmão Daniel, presbítero Daniel. Obrigado aqui também ao nosso amado irmão Gabriel, que está gravando aqui o programa hoje, Conexão Madureira. Deus abençoe imensamente. Queremos agradecer a todos vocês que participaram conosco até este momento. E encerrar o programa de hoje com um versículo da palavra do Senhor, que todo mundo conhece. É praticamente o versículo universal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele Creia. confie, Não pereça, né? mas tenha vida mas eterna. tenha vida eterna. Amém, meu irmão. Então, amados, que Jesus abençoe todos vocês, que Deus em Cristo Jesus encha vocês com a sua graça, com a sua sabedoria, com as suas ricas bênçãos. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e até o próximo programa Conexão Madureira, se Jesus permitir. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.